Olá, queridos! Queria falar com vocês aqui em mais um vídeo. Queria pedir que você curta, compartilhe com alguém, comente aí esse vídeo, para que nós possamos fazer outros e o YouTube possa reproduzir mais e aumentando aí o algoritmo. Queria falar com vocês sobre casamento, aliados íntimos. Tem um autor americano, Trevor Longman, que ele fala o seguinte, que o propósito do casamento é dar forma ao material bruto a fim de revelar mais plenamente a glória de Deus, né? Nós somos pessoas que cada um vem de uma educação, de uma formação, cada um tem seu jeito de ser, cada um tem seus gostos, e quando nós nos unimos em casamento e que nós entendemos o propósito, nós passamos a glorificar o nome de Deus com uma vida a dois. Isso é uma coisa que soa assim um tanto quanto distante para algumas pessoas, porque nós vivemos um tempo em que os casamentos, eu acho que já ultrapassou 60% de quem casa e se divorcia. É um índice assim altíssimo. E uma das coisas que leva a pessoa a se divorciar é por não entender o propósito mesmo do casamento e por achar que qualquer dificuldade ou determinadas coisas não dá para você conversar e que você tem que sair fora e tem que conhecer outra pessoa e que naquela outra pessoa vai dar certo. Isso vai fazendo com que casais já estejam no terceiro ou quarto casamento tentando acertar. Então, primeira coisa, para você ter intimidade com alguém, e aí eu falo todo tipo de intimidade, conhecimento, troca significativa, lidar com a educação de filhos, lidar com finanças, lidar com as famílias de origem, isso é intimidade. Você precisa primeiro conhecer você e saber também quem é o outro. Quando eu me conheço, eu já tenho os olhos mais abertos para conhecer o outro e saber quais as intenções, quem é essa pessoa, se é uma pessoa que realmente vale a pena. Quando eu estou um pouco emaranhada com o meu eu, ou quem eu sou, o valor que eu me dou, ou eu estou aí com carências emocionais, ou eu me envolvo por dependência de alguma maneira, isso pode trazer uma dificuldade para eu enxergar no outro, ver no outro até o que precisaria ver para não casar ou não me unir a essa pessoa, porque fica emaranhado, fica velado. Uma das coisas que, quando nós encontramos Deus, Ele faz conosco, é retornar para nós ou nos fazer enxergar a verdadeira identidade que nós temos. Porque nós fomos criados, independente de você ser cristão ou não, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós retornamos para esse princípio, nós temos maior clareza e maior facilidade para nos conhecer. Porque muitas pessoas hoje descasam buscando uma alegria e um prazer que ele não existe se a gente não trabalhar para ele. Tem pessoas que vivem ou funcionam no princípio do prazer. E o princípio do prazer ele é muito do infantil. O Freud fala isso nos seus textos, né? O nosso ego, ele tem 3 fontes aí, uma delas é o princípio do prazer, que está muito ligado às nossas instâncias psicológicas infantis. A criança só quer fazer aquilo que é prazeroso para ela, mas quem é que coloca limite? Quem é o superego? Ou quem vai fazer o papel do superego? O pai, a mãe, os educadores, os cuidadores, né? É que vai colocar para a criança que ela não pode viver, ela nem tem esse entendimento teórico, mas ela não pode viver sobre o princípio do prazer. Ela tem que ter momentos de prazer e muito mais de momentos de responsabilidades e até de fazer aquilo que não gosta, né? Então, essas regras funcionam muito bem para o aliado íntimo, aquele que quer ser íntimo de você, conhecer isso. Conhecer que um casamento bom, ele tem que aparar as arestas, ele tem que trabalhar perdão, ele tem que caminhar a segunda milha. Tem hora que você vai ter razão, mas você vai precisar se calar e falar num outro momento, dependendo do nível de exaltação que o outro está ou de irritação que o outro está. Isso faz parte de qualquer casamento normal. Não estou falando casamento que convive com violência, com esse tipo de coisa, não.
Isso já, é o casamento que eu aconselho o divórcio, né? Se tem aí violência física, violência psicológica, drogas, esse tipo de coisa, aí não vale a pena. Mas o dia a dia de pessoas normais que estão buscando uma convivência saudável passa por essas coisas, né? Então é importante você saber quem eu sou, como nós trabalharemos juntos nessa relação, quais os nossos papéis, né? Como cristãos, nós temos papéis estabelecidos por Deus, princípios, né? O marido lidera, a mulher segue essa liderança. E a mulher seguir essa liderança não significa que ela não estará também liderando junto. Mas é você saber que está debaixo de uma missão dada por Deus ao seu marido de ser líder. Cabeça. Cabeça no sentido do bom funcionamento de todo o corpo. É assim que o cérebro faz conosco. E quando Deus coloca marido como cabeça, Ele está falando exatamente disso. Trabalhar de tal forma que haja harmonia nesse núcleo familiar, nessa entidade familiar. É isso que a cabeça faz com o nosso corpo. É isso que nós temos como resultado de uma cabeça que funcione, de uma cabeça que passa para o corpo todos os comandos que o corpo precisa para funcionar bem. É nesse sentido a liderança do marido. Não é uma liderança que subjuga, não é uma liderança que tira a opinião da mulher, não é uma liderança que não vê os direitos da mulher, não é uma liderança em que a mulher não possa opinar. Não é nada disso. Desde o princípio, quando Deus planejou o casamento, não há subjugação, não há jugo, não há nada imposto de forma dura em que a mulher fique subjugada. Não há. O que há muito é um discurso errado por não entender os princípios da palavra de Deus e acham que os princípios judaicos cristãos são podadores do lugar das mulheres. Não, nada disso, né? A mulher pode ser feminina, a mulher pode ser delicada, mas a mulher tem o seu papel no lar, a mulher pode decidir, muitas vezes ela pode ajudar a decidir no governo, em muitas coisas, né? Nosso papel é maravilhoso. Agora, aquilo que Deus colocou para nós, Ele não colocou para o homem. E aquilo que Ele colocou para o homem, Ele não colocou para nós. Não adianta teorias, ideologias, querer falar o contrário, que não vão conseguir. Há muitos anos atrás eu vi um vídeo acho que é da Nusa Leão, quando ela ainda tinha aquele programa, ela disse assim: poxa, a gente conquistou tanta coisa, a gente quis tanta coisa, a gente alcançou tantos postos, né, galgou tantos lugares importantes, mas o que eu mais queria hoje era um homem que me protegesse, um marido que me guardasse, que me desse segurança, porque isso está na nossa índole, na índole feminina, tá? A mulher que tem o seu ego equilibrado, a mulher que cresceu com princípios de valores e afetos coerentes, ela vai ter isso, tá? Hoje se fala muito em empoderamento feminino e é muita bobagem que falam em relação a isso, sabe? O empoderamento feminino tirou das mulheres o princípio, o lugar delas, que é tão bom, tão maravilhoso, quanto o princípio que Deus deu para o homem, porque Deus não faz nada para ser ruim para ninguém. Deus não faz nada. Quando Deus coloca limites, quando Ele coloca leis, quando Ele coloca normas, quando Ele coloca estatutos e juízos, Deus está fazendo isso para o bem do homem. O homem, sem isso, ele desce uma escada horrorosa rumo ao abismo. O homem sem Deus, sem limites, sem regras e sem lei, ele se torna um delinquente, ele não dá conta dele mesmo. Ele não dá conta dele mesmo. Então, esses princípios para sermos um cônjuge, um casal, né, aliados e sermos íntimos, passa por quem nós somos, a identidade que temos, conhecer o outro, saber quem o outro é, saber o seu papel e como vocês vão lidar com esses papéis na educação dos filhos, no controle de finanças, coisas simples do dia a dia. Um grande casamento é feito quando você consegue consenso, consegue acordo nas coisas simples do dia a dia. Não é um grande casamento, não é para catedrático, não é para quem tem muito dinheiro, né? Não é para quem é super sábio, né? Sabedoria e conhecimento, porque sabedoria é uma aplicação prática do conhecimento para a vida, né? Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria nenhuma. E eu vejo pessoas extremamente simples com grandes doses de sabedoria, né? Porque quem nos faz sábio, acima de tudo, é o temor a Deus.
Então, eu deixo para você esta palavra e te peço, curta aí, comente, compartilhe esse vídeo com alguém e Deus te abençoe, que você tenha um casamento feliz, alegre. Não é para ser pesado, não é para ser aquela coisa ruim, difícil, não, não. Deus não planejou isso para ninguém. Ele planejou princípios e quando nós vivemos dentro dos princípios, nós vivemos bem, vivemos em paz. Deus te abençoe.